Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo agora? Vocês estão aí? Sim? Joia. Já estou gravando a nossa aula. Hoje nós vamos falar de química farmacêutica. Continuando o nosso conteúdo, né? Vou colocar aqui o slide para vocês. Bom, nossa aula de hoje é sobre fatores relacionados às propriedades físico-químicas dos fármacos. Nós estávamos falando sobre síntese, pesquisa e desenvolvimento de moléculas, né, engenharia molecular, relação estrutura-atividade, conceitos básicos de química farmacêutica e medicinal. Dando andamento hoje, nós vamos falar sobre as características físico-químicas dos fármacos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar das fases, né? A primeira fase aí é a fase farmacêutica. Análise de dose. Na pesquisa de desenvolvimento, a gente sempre começa com ensaio pré-clínico, né? Aquela realização de ensaios em animais. E depois as fases clínicas 1, 2, 3 e 4, né? Nessas etapas, nós vamos fazer a IDL-50, a identificação de posologia, né, qual a dose terapêutica necessária. E na fase farmacêutica, a gente vai analisar a desintegração da fórmula e dissolução da substância ativa nos líquidos, né? Estomacal ou sublingual, vai depender aí, ou entérico, vai depender de onde eu vou desintegrar. Se for o objetivo, produção de um fármaco que vai ser veiculado, carreado, transportado por uma matriz de liberação prolongada, ou controlada, ou uma liberação entérica, eu vou ter o local específico da liberação, da desintegração, que seria intestino, né? Se fosse um comprimido entérico. Caso contrário, normalmente é estômago. E eu posso ter também fórmulas sublinguais, né? Mas o fármaco, depois, né, de desintegrado, ele vai ficar disponível para absorção, né? Disponibilidade farmacêutica, vai ter a biodisponibilidade dele definida. E aí entra a fase farmacocinética, né? A ação biológica aí, né? Vem a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, né? Na fase 3, a farmacodinâmica, eu tenho a ação dele, que é interação fármaco-receptor, que está ligada à química farmacêutica diretamente, porque nosso maior interesse aqui é definir relação estrutura-atividade, né? Definição de grupos farmacofóricos, radicais, que podem ser melhorados para otimização da estrutura molecular, da farmacocinética e também da farmacodinâmica, né? Que a gente viu. Analiso a estrutura, defino o grupo farmacofórico e depois eu faço alterações em radicais específicos, visando alguma coisa em particular, né? Aumentar eficácia, diminuir posologia, né? As administrações diárias, otimização da posologia, redução de efeitos adversos, né? Então, são as fases importantes de ação dos fármacos aí, beleza? Quais são, então, os fatores relacionados a essas propriedades físico-químicas dos fármacos? Primeiro, hidrossolubilidade, característica que nós temos aí de dissolução em líquidos que são aquosos, né? Então, polares, hidrossolubilidade em líquidos polares, em água, né? Vamos dizer assim. São soluções que estão presentes no nosso organismo como um todo, mas como nós estamos falando de solubilidade, principalmente na absorção e na desintegração, né? Trato gastrointestinal, né, pessoal? Solubilidade dos fármacos é uma propriedade importante para sua absorção
e, consequentemente, para a sua atividade. Então, ele é hidrossolúvel ou ele é lipossolúvel, né? Os lipossolúveis, eles têm uma absorção mais acentuada no intestino, né? As gorduras, os lipídios. E os hidrossolúveis começam a ir na boca, né? Um processo de absorção, né? Ok? A hidrossolubilidade, a morfina, por exemplo, é insolúvel em água na forma neutra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformá-la em uma forma iônica, então ionizada, né? E isso vai fazer com que eu tenha aumento de solubilidade. Às vezes não necessário, não suficiente para que eu tenha essa absorção e ela seja utilizada por via oral, por exemplo. Mas aí eu tenho alterações que podem ser feitas. Aí, por exemplo, o Obain, né? O Obaína, que é solúvel em água, mas observem as grandes alterações que são feitas na molécula, ó. Tá vendo? Para que ela possa apresentar essas características que são desejáveis, né? A hidrossolubilidade. Bom, vamos ver se vocês conseguem entender. Esse gráfico que eu pus aqui é um gráfico de uma questão do ENAD, de Química Farmacêutica, uma ENAD de Química, de Farmácia, né? Do curso de Farmácia. Observem o seguinte. Falando ainda de hidrossolubilidade, observem aqui, ó, solução, partículas completamente solubilizadas, suspensão com partículas de 6,6 micra e uma suspensão com partículas de 29,96 micra, ou seja, aqui as partículas estão totalmente dissolvidas, né? E aqui eu tenho partículas maiores e aqui partículas maiores ainda. Observem que a concentração plasmática, a concentração dessa droga no sangue, ela é maior tanto quanto a hidrossolubilidade. Observe, ó. Estão vendo? Quanto maior a hidrossolubilidade, maior será a absorção, maior será a concentração plasmática com o tempo. Desculpe, pessoal. Observem aqui o seguinte. Ó, tempo em horas e concentração plasmática em microgramas por ml. Por que aumenta? Aqui, olha só, aqui aumenta, aqui diminui. Está muito relacionado com saturação, né? Não dá para a gente definir exatamente, mas o que é importante vocês entenderem é que nós temos quanto maior a hidrossolubilidade, né? Olha só, maior vai ser a concentração plasmática com o tempo. Facilita a absorção, né? Facilita tudo. Beleza? Esse aqui é o fenobarbital. Após injeção intramuscular de 3 dosagens distintas, uma em solução e 2 em suspensão, mais suspensão particulada, né, com partículas com tamanhos diferentes. Por quê? A velocidade de absorção de fármacos depende da velocidade de dissolução, que, entre outras propriedades, depende também do tamanho das partículas. Né? E a lipofilicidade, log-P, que é relacionado com a passagem através de membranas plasmáticas para ser absorvida. Então, os lipídios, eles podem atravessar através de um lipídio, através de um canal aquoso ou através de um transportador de membrana, uma proteína, né? Ok? Pode ser feito dessa maneira. Coeficiente de partição óleo-água, lembrem aí, vocês já estudaram isso em outras disciplinas, é a concentração da substância na fase aquosa e na fase orgânica, na fase aquosa e na fase lipídica. Esse coeficiente ele vai me dar a quantidade da droga quando eu misturo, quando eu pego uma mistura, né? Que não vai ser homogênea, né, pessoal? Obviamente, não vai ser uma solução, vai ser bifásica, com uma fase orgânica e uma fase aquosa. Então, uma é polar, outra é apolar. E mistura a substância ali. Ela tem uma característica de lipo e tem uma característica de hidrossolubilidade. Uma quantidade dela vai ficar dissolvida na parte orgânica e uma quantidade dela vai ficar dissolvida na parte aquosa.
Então, eu consigo saber se ela é mais hidro ou se ela é mais lipossolúvel. Isso é chamado de coeficiente de partição óleo-água, né? Normalmente, o teste é realizado a 25 ou 37 graus Celsius, 25 graus Celsius, temperatura em ambiente, 37 graus Celsius, temperatura do corpo, né? Para mimetizar as condições orgânicas e fisiológicas disso aí, né? A fase orgânica pode ser N-octanol, que é o mais usado, mas também pode ser metanol, clorofórmio, butanol, óleo de oliva, apolares. E a fase aquosa é água ou tampão fosfato 7,4. Coeficiente de partição. Bom, só para vocês entenderem isso aqui, eu trouxe um exemplo. Estava lá na nossa aula de farmacognosia, isso aqui, vocês não vão se lembrar, né? Mas, por exemplo, a digitoxina e a digoxina. Número de hidroxilas. 5 hidroxilas, digoxina 6. Coeficiente de partição. Observem que na parte I, a parte aquosa, e aqui a parte orgânica. Então, 5 hidroxilas, eu vou ter 96,5%, 96,5%, vamos falar aqui em termos absolutos, de coeficiente de partição. Então, quer dizer que ela fica mais na parte, olha só, apolar do que na polar. Eu aumento uma hidroxila, que é polar, observem que eu diminuo o coeficiente aqui, porque eu aumento a hidrossolubilidade. Eu vou ter uma maior parte da droga, aqui no caso, dissolvida aqui, Olha a molécula. É uma molécula, tem um grupo, estão vendo aqui, esteroidal aqui, né? Então, ela acaba sendo apolar. Mas eu tenho também, olha, uma parte glicídica, um glico, né? Vocês lembram que a gente estuda glicosídeo cardiotônico. Mas quanto mais o número de hidroxilas eu coloco, mais polar ela fica. Então, a digoxina, que tem 6 hidroxilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela é mais polar do que a digitoxina, que tem 5 hidroxilas só. Quanto mais hidroxila eu coloco, mais eu vou aumentar a polaridade. A absorção pelo trato gastrointestinal é 100% da digitoxina e 70% a 85% da digoxina. Ligação a proteínas plasmáticas relacionada a lipo, né? Solubilidade. 95% da digitoxina e 25% da digoxina. Eliminação 1,6 dias, digoxina 7 dias. Observem que uma digoxina para digitoxina tem alteração de uma hidroxila e olha a diferença, principalmente na eliminação, olha, na ligação à proteína plasmática, tá vendo? Então, por aqui vocês conseguem ver que pequenas alterações moleculares podem levar a alterações relevantes na molécula, no efeito, nas propriedades farmacocinéticas e, consequentemente, farmacodinâmicas. Dúvidas? Tá tranquilo? Todo mundo calado? Então, vamos mais. Grau de ionização não é muito diferente do que a gente está vendo. O grau de ionização vai definir acidez ou alcalinidade, né? Como isso vai atravessar as barreiras, principalmente as membranas celulares, Então, eu tenho um fármaco ácido, tenho um fármaco básico. Observe que na forma ácida, observe isso aqui, a entrada do fármaco ácido na sua forma neutra. O fármaco ácido tem maior facilidade de penetrar, atravessar a barreira da membrana celular na forma neutra. Já o básico, na forma, olha só, que vai ser ionizada. Estão vendo? Então, meio extra e meio intracelular, né? Ionização de bases fracas e ácidos fracos. Isso aqui é muito importante porque a gente, quando estuda profármaco, né, daqui a pouco a gente vai ver isso, você vai ver que às vezes a gente administra o medicamento na sua forma inativa. E ele precisa de sofrer alguma alteração para que seja ativo. E uma delas pode ser a ionização.
É claro que os profármacos são mais complexos do que isso, com a simples ionização. A ativação dos profármacos depende de diversos fatores, alguns até mesmo metabolização, não somente a ionização. Mas é importante a gente entender que, olha, na fase farmacodinâmica, a formação de espécies ionizadas podem interagir completamente com resíduos de aminoácidos complementares no sítio ativo do receptor. Ou seja, na forma iônica, eles agem no sítio ativo a partir de ligação a proteínas, né? Aos resíduos de aminoácido, aos receptores, ligue seus receptores. E na forma neutra isso não aconteceria. Grau de ionização, tem aqui o piroxicam, por exemplo, tem 0,0005% de ionização na mucosa gástrica, 4,7% na mucosa intestinal, 92,6% no plasma e 4,7% no tecido inflamado. O piroxicam é um anti-inflamatório, né? Por quê? Porque eu tenho alteração principalmente de pH, né? De característica também de hidrolipossolubilidade. Então, o objetivo da química farmacêutica vai ser alterações moleculares, várias modificações aqui, olha só, levando a diversas moléculas. O 11A80987 é um protótipo, que é essa molécula, e a partir de várias modificações, olha só, grupo isopropil ótimo para potência antiviral, maior resistência à oxidação com esse grupamento aqui, esse heterociclo. Grupo metilureia vai melhorar a solubilidade em água. O grupo farmacofórico está aqui, que foi repetido, porque senão perde atividade. E o enxofre aqui nesse heterociclo, que já tinha um nitrogênio, aumenta a resistência à oxidação. Essas alterações levaram o 11A80987 a se transformar no ritonavir, que é um inibidor da protease, utilizado no tratamento do HIV, né? Então, observe que foram muitas alterações que foram feitas, com certeza muito tempo de pesquisa para chegar nisso, né, pessoal? Não é nada simples. Administração de medicamento, absorção, transporte através de membranas, transporte passivo, difusão e filtração, transporte ativo, difusão facilitada, fagocitose e pinocitose. Fase farmacotécnica, farmacocinética, farmacodinâmica, né? Então, ingestão, desintegração e dissolução, absorção, distribuição, interação com proteínas no sangue ou armazenamento em algum tecido, como a gente viu. Inclusive, falamos disso lá em toxicologia ontem, né? Segunda? Não, ontem, isso mesmo. Metabolismo, aí vem a desativação ou ativação. O profármaco tem que ser ativado, né? Aí vem a oxidação, redução e hidrólise na fase 1 do metabolismo e conjugação do fármaco com substâncias endógenas na fase 2. Interação fármaco-receptor no tecido-alvo. Ação, teria um setinho aqui, a ação está aqui, né? A partir da interação e a excreção. Beleza? Show? Se eu mudar a estrutura molecular a ponto de destruir o grupo farmacofórico, que chega aí a perder a relação estrutura-atividade, né? Eu mudo a estrutura de maneira que eu acabe com a atividade que eu queria, eu não vou ter interação aqui, ó, do fármaco receptor no tecido-alvo. E aí eu não vou ter ação, né? Pode ser que eu tenha tudo, mas eu não tenho ação porque não liga no receptor específico, ok? Um exemplo para vocês, ó. A codeína, ela pode sofrer glucuronidação, transformando em codeína 6-glucuronido, ortodesmetilação se transformando em morfina, N-desmetilação se transformando em norcodeína, que vem a morfina. Pode glucuronidação e a N-desmetilação se transformando em normorfina. E a norcodeína se transformando em normorfina também. Okay? Ou norcodeína 6-glucuronido. São outros fármacos, são outras, na verdade, outras substâncias, né, ativas, mas que são metabólitos. Isso vai acontecer no organismo na fase de metabolismo, pode ser feito externamente também, em laboratório, em síntese, mas observe que a codeína se transforma em morfina, que é substância ativa, né, a partir da ortodesmetilação. Observem essa aqui, ó, essa é interessante.
vai ser feito em laboratório. O diazepam se transformando em nordiazepam, se transformando em oxazepam, se transformando em temazepam, que se transforma em oxazepam. Se você olhar, são pequenas alterações moleculares, olha, quase imperceptíveis. Do diazepam para o nordiazepam é a substituição de um grupo metil no nitrogênio aqui do heterocíclico, perto do grupo cetona aqui, ó, para o hidrogênio. Esse é o diazepam, esse é o nor. Do nor para o oxazepam, o próprio nome já diz, eu tenho um oxa, olha, eu tenho uma hidroxila acrescentada aqui. Olha, para o temazepam, eu tenho aquela hidroxila e o grupo metil. Estão vendo? São estruturas bastante semelhantes que vão ter somente essa hidroxila de diferença de uma para outra e o hidrogênio ou o grupo metil. Vocês vão ver depois que esse cloreto aqui tem, né, altera a atividade, o fluoreto, como fluornitrazepam, aumenta a potência. Isso a gente vai ver depois. A adição desses grupos retiradores de elétron, doadores de elétron, as alterações que eles causam aí na potência, tá? Beleza? Bom, aqui eu tenho a barreira, né? Pode ser, por exemplo, a barreira hematocefálica. O fármaco por si só não atravessa a barreira hematocefálica, mas o profármaco atravessa a barreira hematocefálica, sofre metabolização e se transforma no fármaco ativo, liberando o transportador. Qual fármaco vocês conhecem que age dessa maneira? O fármaco ativo. O fármaco que é administrado é um profármaco inativo, mas assim ele atravessa a barreira hematocefálica. Se ele fosse administrado em forma de medicamento, na sua forma ativa, ele não atravessaria a barreira hematocefálica. Então, você coloca um transportador, ele vira um profármaco, ele atravessa a barreira hematocefálica, é biotransformado através de uma enzima, libera o transportador e o fármaco ativo é liberado. Quem sabe uma droga que funciona exatamente dessa maneira aqui? Ninguém conhece? Não? A gente conhece muitos os profármacos, né? Mas que faz esse coisa aí, não. Levodopa, sabe? A levodopa, o fármaco ativo é a dopamina. Mas a dopamina, ela não é utilizada, né? Porque ela não atravessa a barreira hematocefálica. Então, ela é administrada como levodopa, ela vai atravessar a barreira hematocefálica, vai sofrer metabolização na biotransformação e vai liberar o carreador, que é o transportador, e vai se transformar em dopamina. Entenderam? O levodopa é um exemplo clássico desse aqui, de atravessar a barreira hematocefálica como profármaco, ser metabolizado e liberar a substância ativa. Beleza? Nós vamos falar depois deles aí. Adriano sem H? Tem Adriano com H? Não, é do jeito que tá escrito mesmo. Vamos para o próximo. Isso aqui, pessoal, é a nossa janela terapêutica, né? Simulação de uma janela terapêutica para um fármaco administrado em doses fixas durante intervalos fixos de tempo. Janela terapêutica é o limite entre os quais o fármaco é um agente terapêutico eficaz ou não, ou ineficaz ou tóxico. Então tá aqui, ó. Concentração no plasma. Essa área de concentração é a janela terapêutica, ou seja, eu preciso que a minha posologia, a minha dose, mantenha essa concentração plasmática para efeito terapêutico. Se ultrapassar, eu vou ter dose tóxica. Se não chegar nessa dosagem, eu vou ter dose ineficaz. Então, aqui é dose subclínica, dose terapêutica, dose tóxica. Entenderam? É a janela terapêutica padrão, vocês conhecem aí. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Tá em ordem, pessoal? Eu não vi aqui se alguém teve um problema. Ninguém? Não. Ah, não. Tinha um pessoal tentando entrar aqui que não estava conseguindo, mas entrou, né? Então vamos lá, conseguiram entrar. Vamos para a classificação dos fármacos. Isso aqui nós vamos ver como nós iremos classificar
para fins didáticos, né? Para a gente estudar. Bom, classificação fisiológica ou através aí da natureza da doença. Agentes que atuam no sistema nervoso central. Fármacos psicotrópicos, são os antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, psicomiméticos. Todos afetam o humor e ou o funcionamento mental. Fármacos neurológicos, como anticonvulsivantes, né, antiepiléticos, sedativos e hipnóticos para distúrbios do sono, analgésicos, que agem sobre o sistema nervoso central, como morfina, e medicamento antiparkinsoniano. Agentes farmacodinâmicos alteram a dinâmica normal do corpo, particularmente cardiovasculares, como vasodilatadores, antiarrítmicos, antihipertensivos, diurético e antitrombóticos. Também antialérgicos e fármacos que atuam no trato gastrointestinal. Quimioterápicos. Tratamento e prevenção de doenças infecciosas e câncer. Os quimioterápicos são aqueles agentes que agem sobre células, destruindo. Então, eu tenho tanto destruição de célula cancerígena, quanto destruição de células de agentes infecciosos. Por isso que estão na mesma classe, ó. Antiprotozoários, para ameba, leishmania, hematozoários, treponema, tripanossomos, micro-organismos de maneira geral aí, vírus, né, bactérias, fungos, está tudo aqui. E tratamento do câncer. Beleza? Fechou? Vou até tirar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, bactérias. Só piorou, né? Protozoários. Bactérias. Nossa, tá triste hoje, hein? Fungos. Vírus. Misericórdia. E tratamento de câncer, né? Antineoplásicos também. Os 3 pontinhos aqui, porque tem plateuminto, nemateuminto, tem verminose aí também, né? Entra aqui agentes quimioterápicos também, tá, pessoal? A parte de parasitologia entra aqui também, microbiologia e parasitologia. Classificação fisiológica ou natureza da doença. Vamos continuar aqui, ó. Age sobre doenças metabólicas e funções endócrinas. São fármacos que se encaixam, não se encaixam em nenhuma das outras 3 categorias. Então, são hormônios, né, peptídicos e esteroidais, anti-inflamatórios esteroidais, antiarrítmicos, antiartríticos, antidiabéticos, hipolipidêmicos e anorexígenos. Aqui um exemplo, vamos falar de profármaco, aquele exemplo que eu dei, ele está aqui, ó. A levodopa, tá vendo? E atravessa a barreira hematocefálica, ela libera a dopamina depois de metabolização, que é o fármaco ativo. O que são profármacos? Compostos farmacologicamente inertes, não têm atividade, mas que são convertidos na sua forma ativa, a forma que age, né, no sítio-alvo, tem a interação físico-química específica com o receptor, por enzima ou por uma ação química. Okay? Normalmente enzimática, né? A droga, mais um transportador, vai sofrer uma metabolização em vivo, que vai liberar o transportador que estava ligado ali e a droga. Então, princípio de carreamento de um profármaco. O fármaco não tem propriedades que permitam que ele atravesse a barreira, que seja hematocefálica, que seja celular, que seja placentária, por aí vai. Mas, com o carreador, ele atravessa. Só que depois ele precisa de liberar o transportador, que é o azulzinho, e o fármaco vai se ligar aqui, ó, no laranjinha, que aqui é o transportador. Desculpa, é o receptor. Okay? E aí, assim, vai ter resposta biológica. O profármaco pode causar, né? O objetivo dele pode ser prolongamento da ação, aumento de biodisponibilidade, seletividade de ação, resolução de problemas na formulação, melhoria de propriedades organolépticas ou diminuição de toxicidade. Ok? Tudo isso aí.
Características ideais para um profármaco. Bom, características, a maioria delas físico-químicas. Ó. A ligação entre a substância à fração de transporte é geralmente uma ligação covalente, tem que ser uma ligação fraca, né? Porque essa ligação vai ter que ser quebrada, tem que ser desfeita para liberar o fármaco ativo, né? O metabólito ativo. O profármaco deve ser inativo ou significativamente menos ativo que o fármaco precursor. O profármaco deve ser menos tóxico que o fármaco. Ligação entre o composto pai com a fração de transporte deve ser quebrada em vivo para liberação. O profármaco deve ter boa biodisponibilidade, caso seja administrado por via oral. Velocidade de formação do fármaco a partir do profármaco deve ser suficientemente rápida para manter a concentração do fármaco dentro da sua janela terapêutica. E o profármaco deve ser sítio específico. Ok? Problemas a serem resolvidos: baixa especificidade, diminuição da toxicidade, instabilidade, dificuldade de aceitação pelo paciente, sabor ou odor desagradáveis, duração de ação curta, metabolismo pré-sistêmico, né, como de primeira passagem, absorção incompleta, através de pele ou trato gastrointestinal, aí, insolúvel em água, não é absorvido, não pode ser injetado. Se for, né, insolúvel em água, vai ficar complicado aí. E não atravessa a barreira hematoencefálica. Precisa de atravessar, então eu preciso de resolver o problema. No caso, que precisa atravessar, né, pessoal? Para o planejamento, quais são os critérios importantes de serem analisados? Existência de grupos funcionais na molécula matriz capazes de sofrer derivatização. Então, são alterações que não são desejáveis. Então, eu tenho fármaco, mas aí, quando ele entra no organismo, ele sofre a metabolização que eu quero, mas ele acaba sofrendo também uma perda de uma parte da molécula, uma reação de hidrólise, de oxidação que não era necessária, que não era prevista. E assim eu perco alguma característica do medicamento, da ação do fármaco. Quando eu faço o profármaco, eu tenho que considerar que aquela reação que vai acontecer pode não ser a única, eu posso ter outras enzimas, e ali pode acontecer uma derivatização, uma metabolização que eu não quero, uma alteração na molécula que eu não quero, né? Numa parte dela que não foi planejada. Existência de mecanismo ou sistema no organismo que bioativa o profármaco, tem que ter, ué. Se ele tem que ser um profármaco, se ele tem que ser um profármaco, ele precisa de virar fármaco, né? Então, existe a necessidade de ter um mecanismo que transforme o medicamento, o fármaco inativo, num fármaco ativo. Da mesma maneira, na parte de cima aí, ó, eu preciso de ter um sistema na molécula, uma de derivatização. Do mesmo modo que eu tenho que considerar alterações não desejadas, eu tenho que ter na molécula maneiras de promover a alteração desejada. Eu tenho que fazer as duas coisas. Esse grupamento aqui não pode ser alterado, mas esse grupamento aqui é o que eu preciso que seja alterado, né? Então, é uma engenharia molecular bastante complexa. Facilidade e simplicidade da síntese e purificação do fármaco, do profármaco. Estabilidade química do profármaco, óbvio, né? Tem que ser estável, senão como é que você vai fazer produção, administração? Regeneração em vivo da molécula matriz em quantidades ideais. Eu tenho que ter também isso, né? Não adianta eu administrar 50 miligramas do profármaco e ele virar 5 miligramas, 2 miligramas do fármaco ativo. Tem que ter rendimento da regeneração. E toxicidade do transportador, né? Um profármaco vai liberar o transportador e ele não pode ser tóxico. Porque senão, na hora que ele se separar, ele acaba causando um efeito indesejado, né? Dúvidas? Não? Tá tranquilo? Matéria é um pouco chatinha. Tá de boa? Vamos mais. Principais problemas relacionados à fase farmacocinética, lá da absorção, biodisponibilidade, distribuição, excreção, vamos ver. Absorção incompleta do fármaco através de membranas biológicas, como mucosa gastrointestinal. Biodisponibilidade sistêmica incompleta, devido ao metabolismo pré-sistêmico, que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, né? Absorção ou excreção muito rápidas,
Você quer um medicamento com efeito médio, longo prazo, e rapidamente ele é excretado. Então, se absorve muito rápido, metabolismo muito rápido, excreta muito rápido. Isso é bom para quando é um efeito agudo, que eu quero um efeito imediato, um pico de pressão arterial. Efeito imediato, e também que passe o efeito de forma mais rápida. Quando é um medicamento para uma ação mais continuada, eu quero um efeito mantido, manutenção de efeito. Então, não pode ter nem absorção, nem excreção rápida. E toxicidade, obviamente, para tecido nenhum, local nenhum do organismo, se espera, né, se permite toxicidade. Principais problemas relacionados à fase farmacêutica: falta de solubilidade adequada, comprometendo dissolução, falta de estabilidade de formulações e propriedades organolépticas indesejáveis, como sabor e odor indesejáveis, principalmente, né? Textura também, às vezes, é uma propriedade organoléptica indesejável, né? Medicamentos muito, por exemplo, com a reologia, assim, com uns pós mais, umas suspensões com os pós mais grossos, não são muito bem aceitas, partículas muito grandes, com viscosidade, né? Imagina um medicamento viscoso para ser tomado por via oral. Os xaropes até que são aceitáveis, mas imagina com uma viscosidade tipo de óleo, né? Não são muito bem aceitos também. Ok? Então, isso também são características aí que não são desejáveis. Bioativação específica é, por exemplo, o mecanismo como o omeprazol é ativado. Observem aqui, ó. Ele é ativado através da bomba de hidrogênio e potássio. O omeprazol é uma base fraca, especificamente concentrada na secreção ácida dos canalículos das células parietais do estômago, né? E quando ativada por um próton, gera a sulfenamida. Essa sulfenamida interage covalentemente com os grupos sulfidrila, esses com enxofre aqui, ó, do resíduo de cisteína do domínio extracelular da bomba de hidrogênio e potássio, da hidrogênio e potássio ATPase, cis 813, inibindo a sua atividade. Quando ela se liga, se liga no resíduo de cisteína dessa bomba, dessa ATPase aqui, hidrogênio e potássio, ela inibe a sua atividade. Qual é a atividade dessa proteína, pessoal? É a bomba de hidrogênio do estômago, né? Ela que libera o H+, troca, né, o H+ com K, com potássio, para acidificar o estômago, formação do HCl, do suco gástrico estomacal. Como eu não tenho essa liberação de hidrogênio, eu reduzo, né? Não tenho, é demais, né? Eu reduzo a acidez estomacal. Compreenderam? Tá aqui, ó, alguns tipos de profármaco, de acordo com o grupo funcional do fármaco. Então, ó, grupo funcional, ligação fármaco-transportador e tipo de profármaco. Ó, COH, né, são os acetatos aí, o grupo ácido carboxílico, né, ésteres, amidas, OH, hidroxila, SH, que são os tioésteres, né, um CO, assim, que pode ser, né, dependendo, é uma cetona, né, mas dependendo do local que ela está presente, imina, tiazolidina, oxazolidina, cetais aí, né, é um grupo cetona. NH2 é um grupo amida, amida, carbamato, amônia terciária, uns grupos mais complexos, né, como SO2-NH2, que são imidatos ou sulfonílicos, N-sulfonílicos, né, por causa do nitrogênio, NH ácido. E uma outra coisa interessante também que a gente vai ver é qual tipo de sal é mais desejável em cada situação, né? A ligação com flúor, com né, o cloridrato, né, que está no nome dos medicamentos, né, cloridrato, sulfato, né, acetato, qual é mais importante? Então, a gente vai ver, por exemplo, que os ésteres são comuns em moléculas orgânicas, esteroidais, como hormônios, acetatos, enantatos, cipionatos, propionatos, né, dos grupos ésteres
né, aqui do COH. E cada um especificamente em alguns grupos específicos, como a gente vai ver, tá? Ésteres de alquila, por exemplo, aumenta a lipofilicidade, então, facilmente clivados por esterases do sangue, tecidos hepáticos e outros. Ésteres de alquila tem uma clivagem mais lenta, estão vendo? Você consegue alterar através do éster. Ésteres de fosfato melhora a solubilidade em água, clivada por esterases, e após clivagem a droga pode ser muito lipofílica e precipitar. Carbamatos e carbonatos, amidas, oximas, então, convertidos por enzimas P450 de citocromo, né? Então, a gente vai ver isso aí, qual tipo de éster é mais desejado, qual tipo de grupamento é mais desejado de acordo com as características das substâncias. Então, por exemplo, a alteração num grupo esteroidal de cipionato para propionato, por exemplo, vai causar quase uma duplicação ou triplicação de meia-vida, por exemplo. Então, um enantato teria uma meia-vida de 2, 3 dias. Se eu passar para um propionato, eu vou ter uma meia-vida de 7 dias. Se eu passar para cipionato, eu vou ter uma meia-vida de 15 dias, entenderam? É assim que funciona. Se for um acetato, é uma meia-vida menor ainda. Eu posso aumentar, diminuir a minha vida de acordo com o éster que eu coloco num grupo esteroidal para hormônios, né, para glicocorticoides, ok? Isso aí é importante a gente entender. Pessoal, beleza? É muita informação, né? Esse slide ainda vai. Vamos parar aqui que na próxima aula a gente entra em profármacos bioprecursores. Ok? Vocês acharam aí? Tranquilo? Show, Hermínio. De leve? Uma por vez, né? Espero vocês sexta-feira na aula prática. Nós vamos fazer... Tem aula de química farmacêutica, que é doseamento de ácido... Vamos continuar a aula da aspirina, encerrar aquela aula da aspirina, são 3, né? Agora é o doseamento. Fizemos a síntese, identificação, agora o doseamento. E a aula de química de toxicologia é identificação de substâncias, através de testes colorimétricos rápidos. Medicamentos, fenobarbital, morfina, estou com uma amostra dos medicamentos para a gente testar. Beleza? Eu guardo vocês então na sexta-feira. Ô, Hermínio, Sim, senhor. você tinha falado uns dias atrás a respeito de medicamento vencido. Tem interesse ainda? Tem, principalmente, Adriano, nessa disciplina, eu sei que é mais difícil, mas principalmente se for de controle especial. Tem mais dificuldade para conseguir. Fenobarbital, diazepam. Eu sei que isso não vence, né? O povo não deixa isso vencer, né? Mas não, eu tenho é sim. porque não, geralmente tem um ou outro. Pode falar, Adriano. Pode falar. Você tem? Tem, Paula? Tem. São os que eu mais preciso, porque são mais difíceis de conseguir. E a aula de toxicologia, a gente precisa desse tipo de medicamento. E é difícil de conseguir. Chega muita amostra para mim. O pessoal costuma me doar assim, que a gente usa em aula prática, mas de medicamento de controle especial é mais difícil. Se vocês tiverem, traz para mim, viu, Adriano? Pode trazer qualquer um, que a gente usa todos. Acho que eu tenho clonazepam. Já ajuda. Beleza? Vou ver lá amanhã, semana que vem eu levo. Semana eu vou turistar. Vai turistar. Tá bom, então deixa você turistar no feriado, menino. Prolongado. No outro não tem jeito, não. Vou ser madrinha, não tem como viajar. É verdade. Uma boa causa. Então tá, já. Traz para mim, viu, Adriano? Valeu, pessoal. Valeu, deixa comigo. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.